Qual desses dois livros aqui seria o melhor para aprender cálculo? Bem, a resposta para isso é um grande depende, né? Porque são públicos diferentes, né? Esse público do James Stewart é um público, né, que ele quer atingir, é um público que quer modelar fenômenos físicos, usar o cálculo como uma ferramenta, né, para aplicações no dia a dia. Se seu interesse é isso, esse aqui é um ótimo primeiro contato com as ideias do cálculo. Agora, se o seu interesse é fazer investigações de cunho puramente teórico dentro da matemática, né, se valendo das ideias do cálculo, então você é o público do Spivak. Tá, mas como assim, Clóvis? Investigações de cunho puramente teórico? Você poderia dar um exemplo disso? Então, nesse vídeo eu vou tentar, né, mostrar o que seria esse interesse, né, que difere, por exemplo, de um livro como o do James Stewart, e você pode avaliar se, né, é o que você quer, de fato, o Spivak, porque eu vejo que pessoas de áreas aplicadas às vezes ficam falando, seria legal eu pegar o do Spivak ou não. Depois de eu mostrar, né, o conteúdo aí dos 8 primeiros capítulos, eu espero que vocês tenham uma noção, né, de que tipo de questões são tratadas aqui, né, e vocês estejam em melhores condições para avaliar o que seria melhor de acordo com seus objetivos, tá? Tem muito vídeo falando do James Stewart, eu não vou falar muito dele, eu vou falar mais do Spivak, tá bom? Mas, enfim, o do do James Stewart, você está querendo modelar fenômenos físicos do tipo, qual que deve ser o ângulo do canhão para que a bola de canhão atinja determinada altura e alcance determinada distância. Bem, aí você vai usar as ideias do cálculo para modelar isso. E para modelar isso, você abstrai um conceito que a gente chama de contínuo, né? Alguns podem até questionar que o nosso universo não é contínuo, né? Ele é discreto, mas para fins práticos, né, a gente imagina que o espaço e o tempo é um contínuo, né? Não tem buracos no espaço e tempo, e você pode ser tão preciso quanto você desejar para calcular, por exemplo, qual que era a velocidade da bola de canhão nesse exato momento aqui. Tá? Pode ser um momento fracionário. 0,00001 segundos depois que ele foi lançado, ou depois de 1 minuto, você avançar apenas 0,00001 segundos, pode ser tão preciso quanto você desejar. Então isso a gente apela para a ideia do contínuo. Tem algum conjunto numérico que nos ajuda a ter essa precisão, né? Sim, é o conjunto dos números reais. A gente usa os conjuntos dos números reais para capturar essa ideia do contínuo. Mas por que ele é contínuo? O que ele tem de propriedade que difere, por exemplo, dos números inteiros, dos números racionais? Veja, esse tipo de pergunta, ele não está querendo te ajudar a calcular, né, modelar um fenômeno físico. Ele está querendo ir em verdades mais profundas, mas de cunho puramente teórico, né? O que caracteriza os números reais representarem um contínuo? Que é o interesse, por exemplo, nos primeiros 8 capítulos do livro do Spivak. Aqui nesse livro O Poder do Infinito, né, que o Steve Strogatz dá uma perspectiva da história do cálculo, ele fala sobre quando a gente começou a usar a notação de número decimal, né? Que parece simples, né, para nós agora, mas foi uma ideia revolucionária. Por quê? Porque isso proporcionou ao cálculo os números reais infinitamente precisos, necessários para descrever o quê? A continuidade de espaço, tempo, movimento e mudança. Na época do Newton, do Leibniz, eles estavam interessados em modelar movimento de planetas e tal, apelavam com essa ideia do contínuo, não sabiam justificar o que caracterizava, né, essa propriedade aí dos números reais para que a gente chame ele como uma reta contínua, né? A gente gosta de pensar nos números reais como sendo uma reta, a gente faz um apelo geométrico. Então, o clímax da primeira 2 partes do livro do Spivak é encontrar essa propriedade, né? Aqui é o clímax. E veja, o objetivo não é calcular algo, o objetivo é encontrar algo mais profundo, né? Ele está fazendo perguntas, qual que é a natureza do contínuo? Quase que filosofando. E, achei aqui o que estava faltando, né? Essa propriedade 13,
que no primeiro momento até parece muito simples, a gente fala, tá, mas como é que a gente deixou passar isso por tanto tempo? Se passou 300 anos aí, a gente não conseguiu perceber isso, né? A gente estava esperando encontrar algo mais hermético, mais difícil, mas não, é uma ideia simples e super poderosa, porque agora a gente vai conseguir provar teoremas que antes a gente não conseguia sem essa propriedade. Agora, para chegar nesse clímax, ele vai dedicar essas 130 páginas para te dar contexto, né? Primeiro, para entender, né, a motivação desse tipo de pergunta e para finalmente a gente chegar nela. Então, o que ele faz? Como a gente está falando de números, ele começa a discutir o que é número, né? Aqui no... Deixa eu até mostrar aqui no prefácio que ele fala desse objetivo dele de ser um primeiro contato real com a matemática, que é aquela matemática que eu falei no meu vídeo, como funciona a matemática, né? A matemática axiomática e dedutiva. Aqui a gente está preocupado em conseguir recursos teóricos, axiomas, definições, que nos ajudarão a provar teoremas, né? Encontrar novas verdades sobre essa ideia do contínuo. Então ele começa a discutir, né, nas primeiras duas partes o que é número e depois passar para fundamentos que vão nos ajudar a encontrar uma propriedade que estava faltando, né, que a gente não sabia descrever ali nos números reais. Então, aqui ele tem uma citação que condiz com o propósito do primeiro capítulo, que é: ser consciente da nossa ignorância é um grande passo para o conhecimento. Então aqui ele vai deixar você ciente da nossa ignorância. Às vezes você pensa, pô, eu uso no dia a dia os números e eu sei o que é um número. Ele vai mostrar, cara, você não sabe, né? Vamos fazer uma análise cuidadosa. Aqueles números que a gente usa para calcular, né, fazer contagem, medir coisas, olha, tem essa propriedade aqui, aí ele vai catalogando cada uma das propriedades. Tem essa outra, tem essa outra. No final do capítulo, ele tem uma listinha de 12 propriedades que ele conseguiu catalogar e ele fala, né, cara, não importa o que seja número, né, como você vai definir ele formalmente. Alguns vão definir usando conjuntos, outros vão considerar como ideias primitivas, enfim, não importa. A gente não está interessado em entender a natureza da entidade abstrata número. A gente sabe que quando a gente trabalha com eles, eles têm essas 12 propriedades. Pergunta: as 12 propriedades que a gente listou dá conta de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia? Porque o Newton inventou lá o cálculo, inventou não, né? Contribuiu lá para o avanço do cálculo, e aí a gente está fazendo conta aí, os físicos estão fazendo conta, usando essa ideia de contínuo. Essas 12 propriedades que a gente mapeou, dá conta disso que os físicos estão fazendo aí, né, com o cálculo? Ele vai falar que não, né? Mas com essas 12 propriedades a gente consegue deduzir várias outras verdades, inclusive verdades que vão ser muito úteis para a nossa investigação, inclusive essas desigualdades aqui, que ele vai pedir para você deduzir, né, provar com base naquelas 12 propriedades identificadas. E aí depois no capítulo 2 ele vai dividir esses números em diferentes categorias, né? Um dos números de contagem, 1, 2, 3, quando você vai contar as coisas, você começa do 1, 2, 3, né? Você não vai contar menos 1, menos 2. Então, parece um conjunto simples, mas ele fala que aqui reside uma propriedade muito importante, um princípio, que é o da indução, que é usada muito em várias áreas da matemática. Então, ele vai mostrar, por exemplo, que o princípio da indução implica o princípio da boa-ordenação, e o princípio da boa-ordenação implica o princípio da indução, que essas coisas aqui são equivalentes, por exemplo, com o axioma da escolha. Ele não fala isso, né? Eu descobri isso lendo esse outro artigo aqui, mas enfim, eu vou falar mais disso num vídeo futuro sobre o axioma da escolha. Mas veja, questões ainda puramente teóricas da natureza dos números, suas propriedades, verdades que a gente consegue derivar delas. Vai falar dos inteiros, vai falar dos racionais, dos irracionais. E aí, quando ele chega nos racionais, ele fala, cara, tá faltando aqui uma propriedade, como a gente falou lá no capítulo 1, mas a gente não está apto para desvendar que propriedade é essa, né? E ele, porque até então, tudo que a gente descobriu de propriedade dos números, a gente só estava olhando para os números. Mas agora, para achar essa propriedade faltante que vai nos ajudar, né, a caracterizar a reta dos reais, né, como contínua,
A gente só vai ter condições de fazer isso quando a gente usar uma outra coisa que não é um número, né? É uma outra ideia, é um outro conceito que são funções. E aí, no capítulo, aí na próxima parte, aí sim ele vai entrar em funções. Então, fundamentos. Aí ele vai descrever o que é uma função, né? Vai dar uma ideia intuitiva, vai mostrar que a função pode ser uma regra qualquer, inclusive regras que você não consegue expressar algebricamente. Ele cria uma regra doida aqui, por exemplo, né, que representa uma função, que é para cada número você associar o número de 7 que tem na expansão decimal dele. Se for infinito, você associa o número a menos π, se tiver uma quantidade finita, você associa a quantidade de 7. Aqui, por exemplo, 7 dividido por 10 só tem um 7. 1. Aqui tem 2 7, então você associa o 2. Aqui você não tem 7 nenhum, 0,3 não tem nenhum dígito 7, você associa 0. E π? O π tem infinitos dígitos, né? Na expansão decimais. Quantos sets existem? A gente não sabe, né? Eu chutaria que é menos π, mas a gente não consegue responder isso aqui. Então veja só, né? Como é que ele consegue ir até as últimas consequências da definição da ideia, né? No primeiro momento aqui ele passa como uma ideia intuitiva, depois ele dá uma definição formal, né? Mostra que ele começa a operar, criar uma estrutura algébrica para a gente operar com funções, assim como você opera com números, né? Você adiciona números, multiplica números. Aqui ele mostra como adicionar funções, multiplicar funções, compor funções, as propriedades dessa estrutura, porque através de funções atômicas a gente consegue gerar funções mais complexas. Aqui ele finalmente chega na definição formal, né? Ele fala que para caracterizar uma função basta você ter uma tabelinha. Achei isso aqui muito profundo. Mas o que é mais interessante ele fala, cara, não importa, a gente pode pensar tanto naquela definição intuitiva como formal, mas nenhuma delas é a melhor maneira para a gente pensar na função. Qual que é a melhor maneira? A gente fazer desenho. Então, no próximo capítulo, ele vai te ensinar a desenhar funções, né? Que são os gráficos, que nos dão uma ideia do comportamento, né? Do jeitão da função. Beleza? Aí ele vai chegar no capítulo 5, vai dar a importante ideia de limite, dar uma ideia informal do que é limite, ele vai tentar demonstrar coisas, não consegue, e aí, né, vê a necessidade de fazer uma definição formal, ele vai fazer aquela definição clássica usando epsilons e deltas. Nos exercícios ele vai te pedir para encontrar os deltas, né, para avaliar se a função é contínua num ponto ou não, e diferente, por exemplo, do foco do James Stewart, que apesar dele dar essa definição aqui, ele não vai te pedir para fazer muitos exercícios para encontrar epsilons, né, e deltas. Aqui não, aqui você vai ter que encontrar epsilons e deltas. E aí ele finalmente chega na ideia de contínuo, né, que é super importante para a gente modelar fenômenos físicos. Independente se o nosso mundo, espaço-tempo é discreto ou não, pensar no universo como algo contínuo, né, o espaço e tempo, é super útil para modelagem. Então, vamos definir, né, o que é contínuo. Ele vai apelar para a ideia de função, para definir essas questões de continuidade. E aí, no capítulo 7, ele vai fazer teoremas sobre... Porque aqui no capítulo 6, ele vê se a função é contínua num determinado ponto. Aqui, ele começa a fazer teoremas mostrando, deduzindo verdades sobre a continuidade da função dentro de um intervalo. Então, ele dá 3 teoremas difíceis que a gente não vai conseguir provar. Por exemplo, esse primeiro teorema... se uma função é contínua e o valor dela em A é menor que zero, né, um valor negativo, e o valor em B é positivo, como a gente está vendo aqui, em algum momento essa função, por ser contínua, tem que atravessar o zero, né? Como é que a gente prova isso? A gente não tem recurso. Mas isso aqui é a ideia, tentar provar isso, ele vai fazer aqui o exercício. E vai nos dar um insight ali, uma luz de qual propriedade está faltando, né, para funcionar nosso uso dos números reais, né, que a gente apela para essa ideia de continuidade. Então ele vai tentar demonstrar esse teorema 1 e até a gente vai se sentir tentado a dizer, pronto, conseguimos demonstrar. Mas ele fala, cara, é uma falácia, porque veja, a gente não está muito claro como a gente escolhe, que eu não vou entrar em detalhes técnicos. E aí, como escolhe esse número aqui, enfim, que vai ser fundamental para demonstrar aqui aquele teorema 1, finalmente a gente chega no clímax. Capítulo 8, né?
limite superior. Vai definir o que é limite superior e finalmente chegamos no clímax. Cara, era isso que estava faltando. Pronto, a nossa listinha agora, né, que a gente bolou lá no primeiro capítulo, lembra? Né? Essa aqui. Olha o que estava faltando. Essa ideia. Nossa, não é possível, é só essa ideia. É, cara, vamos lá, vamos tentar demonstrar agora para você ver como é que o teorema vai sair. Vai sair fácil. Então, perceberam o interesse de quem está querendo usar o do Spivak? Responder questões puramente teóricas, né? O cara lá, físico, tô usando, tá funcionando, beleza, a gente consegue modelar, tô usando essa ideia de contínuo, mas aqui os caras são cri-cri. O que caracteriza o conjunto dos números reais? O que difere ele dos números racionais, por exemplo, né? O que sustenta essa questão do upper bound aqui, né? Que vai ser extremamente útil para a gente entender essa questão do contínuo, se sustenta sobre os números racionais, né? Ele vai mostrar aqui que não, né? Isso não se sustenta nos números racionais. O cálculo não é para ser feito em um conjunto numérico como os racionais, ele é cheio de buraco. A gente quer algo contínuo como os reais. Você pode até tentar formalizar alguma teoria para usar cálculo no conjunto dos reais, mas isso aí é inútil, né? Faz sentido usar os números reais. E aqui voltando, né, lá naquela fala do Stephen Strogatz. Foi isso que proporcionou o cálculo com os números infinitamente precisos, né? Os números infinitamente precisos são os reais. E o que diferencia ele de todos os outros conjuntos é justamente essa propriedade 13. Então veja que ele bolou todo o conteúdo das primeiras 130 páginas para chegar nesse resultado. É esse tipo de questão que você está procurando responder? Se não, cara, não faz sentido você pegar um livro desse ou um apostol da vida, né? Então, se você é um engenheiro, um economista, você quer responder outro tipo de pergunta, né? Como eu uso esses recursos para modelar fenômenos físicos no mercado, né, na economia global? Outro interesse, é outro público. O público aqui é os puristas, né? São esses caras aqui que costumam fazer piada, por exemplo, que o James Stewart serve como um bom peso de porta. Já ouvi pessoas fazendo esse tipo de brincadeira de mau gosto. Mas veja, eu já usei o James Stewart, serviu muito bem para mim na época que eu tive o primeiro contato com cálculo e eu tinha uma preocupação muito mais aplicada. É um livro fenomenal. Com o tempo, meus interesses mudaram. Hoje eu tenho mais interesse em matemática pura e eu voltei a estudar cálculo. E agora é o Spivak que está me mostrando como usar ideias do cálculo para fazer investigações de cunho puramente teórico. Espero ter dado aí um gostinho, né, da diferença entre esses dois tipos de abordagens, né, para que vocês consigam fazer melhores escolhas sobre qual é o tipo de livro que vai ser mais útil para o contexto, né, que você quer, certo? Quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio, né? Deixa eu mostrar aqui todo mundo. E é isso aí, gente. Fui. Forte abraço.